Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Temos aqui na nossa frente um material que é basicamente um mergulho profundo na anatomia, Uhum. mas com uma missão muito específica. A ideia é aprender a ler um osso. Imagina pegar, sei lá, o húmero, o osso do braço, e ver que ele não é liso. Não mesmo. Ele é cheio de relevos, buracos, ranhuras. Parece um mapa topográfico. E a pergunta é, o que essa geografia toda significa, né? Exato. Nossa análise hoje parte de uma ideia central das fontes. O osso não é só uma viga de sustentação. Ele é um registro histórico das forças que atuam sobre ele. Vamos decodificar esse registro? Exatamente. E o primeiro passo para decodificar é entender um termo que o material usa: acidentes ósseos. Isso, essa palavra acidente pode confundir, né? Pois é, parece que é um erro, uma falha, mas as fontes deixam claro que é o exato oposto. São características, assim, de alta precisão. Engenharia pura, então. Engenharia biológica, soluções que evoluíram ao longo de milhões de anos. Cada marquinha dessas tem uma função. E o material organiza tudo em 4 categorias principais. Que seriam? Servir de âncora para músculos, criar passagens para nervos e vasos, formar articulações para o movimento e, claro, proteger órgãos vitais. É um design absurdamente inteligente. Inteligente e econômico, imagino. Então, vamos começar a nossa decodificação. A primeira coisa que salta aos olhos num osso são as saliências, né? As partes que se projetam. As proeminências. Isso. O material chama essa família de proeminências. A lógica por trás delas, segundo as fontes, é bem intuitiva. O osso se fortalece onde é solicitado. É isso. Onde um músculo ou ligamento puxa com mais força, o osso responde. Ele cria uma estrutura mais robusta, uma elevação. É como se o corpo dissesse: "Ah, você vai puxar aqui? Então vou colocar um pino de ancoragem mais forte." É a melhor analogia possível. E essa ideia, sabe, é a base de todo o raciocínio clínico. É o que conecta a teoria com a prática. Isso. Vamos pegar um exemplo, assim, bem drástico que as fontes citam. O trocânter maior do fêmur, o osso da coxa. Aquela parte que a gente sente do lado do quadril. Essa mesma. É uma proeminência enorme e não é à toa. Ali se prendem músculos poderosíssimos, como os glúteos, essenciais para a gente andar, ficar em pé. Tá, e a conexão clínica disso? É que em idosos, uma queda simples pode fraturar justamente essa região. E o resultado é devastador. Porque não quebra só o osso, quebra o tal pino de ancoragem do motor que nos faz andar, é isso? Precisamente, a pessoa perde a capacidade de contrair o glúteo de forma eficaz. As fontes chamam de perda da alavanca glútea. A recuperação é muito difícil. Entendi. O impacto na independência da pessoa deve ser imenso. Total. Mas nem sempre precisa ser algo tão dramático. Um outro exemplo de saliência que o material traz é o epicôndilo, uma projeção menor perto de uma articulação. Ah, o famoso cotovelo de tenista ou de golfista. Tem a ver com isso? Exatamente. O epicôndilo medial, na parte de dentro do cotovelo, é o ponto de origem de vários músculos que dobram nosso punho e dedos. Os flexores. Isso. Quando uma pessoa sobrecarrega esses músculos, seja no esporte, seja digitando o dia inteiro, esse pequeno ponto de ancoragem fica inflamado. E a dor é ali. Cravada no epicôndilo. O nome do acidente ósseo dá o endereço exato da lesão. O corpo está literalmente nos mostrando onde a sobrecarga está acontecendo. Entendi. Então as saliências são pontos de tração, de força. Mas e o contrário? Olhando aqui para o nosso osso mapa, eu vejo também sulcos, canais. Os vales nesse terreno. Isso, os vales. O material chama essa segunda família de depressões, certo? Qual a lógica por trás delas? Se as elevações são para ancorar, as depressões são para quê? A lógica, segundo as fontes, é a de acomodação e segurança. O corpo precisa passar com estruturas bem delicadas, tipo tendões e nervos, por áreas de muito movimento. E precisa proteger essas estruturas. Exato. Criar um sulco ou uma fossa é uma forma de dar a elas um caminho seguro. É como construir uma canaleta na parede para passar fiação elétrica, em vez de deixar os fios expostos. Faz todo sentido. E qual seria um bom exemplo de como isso funciona na prática? Ou, melhor, de quando isso dá errado?
Olha, o exemplo mais clássico e didático que as fontes nos dão é o sulco do nervo radial no próprio úmero, No osso do braço que a gente estava falando. nele mesmo. Existe um canal raso em espiral na parte de trás do osso, por onde o nervo radial passa bem encostado. E qual a função desse nervo? Ele comanda os músculos que levantam nosso punho e dedos. A depressão protege o nervo no dia a dia. Mas aí que está o problema. Essa proteção cria uma vulnerabilidade. Como assim? Uma fratura bem no meio do úmero pode esmagar ou até cortar o nervo dentro desse sulco. Nossa, é uma faca de dois gumes, então. A estrutura que protege é a mesma que, em caso de falha, aprisiona o nervo. Exato. E qual a consequência disso? A consequência é a chamada mão caída. A pessoa simplesmente perde a capacidade de estender o punho. A mão fica morta, pendurada. Que loucura! E o médico, ao ver um paciente com esse sintoma e um raio-x mostrando a fratura, ele sabe exatamente o que aconteceu. A anatomia do sulco explica a clínica da lesão. A geografia do osso conta a história. Perfeito. Outro exemplo rápido de depressão é a fossa mandibular, a cavidade no crânio onde a mandíbula se encaixa. É um projeto de encaixe perfeito para permitir a mastigação e a fala. Ok, já decodificamos os morros e os vales do nosso mapa. Mas e os túneis? As fontes falam de uma terceira família, as aberturas. São buracos, literalmente. Furos que atravessam o osso. A ideia de que nosso esqueleto, que é uma armadura, seja todo perfurado parece meio... Contraintuitiva. Parece, mas é essencial. As fontes usam uma ótima metáfora. São as rodovias vitais. Rodovias vitais. Gostei. O esqueleto protege, mas o cérebro precisa se comunicar com o corpo, o sangue precisa chegar em todos os lugares, as aberturas são os portais que permitem esse trânsito. E os exemplos devem ser bem claros no crânio, imagino. São os mais impressionantes. Pense no forame magno. É um buraco enorme na base do crânio. Não há uma falha de projeto. É a passagem principal. A mais importante do corpo humano. Conecta o cérebro com a medula espinhal. É a principal via de comunicação do sistema nervoso central. A saída principal do centro de comando. Exato. E a precisão dessa engenharia fica ainda mais clara em aberturas menores. O material destaca o canal óptico. Pelo nome tem a ver com a visão. Totalmente. É um pequeno túnel ósseo, perfeitamente cilíndrico, por onde o nervo óptico passa do cérebro para o olho. É um corredor exclusivo e protegido. E o alerta clínico aqui deve ser sério. Muito. As fontes alertam que uma fratura na base do crânio, que afete esse canal, pode comprimir o nervo e causar cegueira imediata. A integridade de uma estrutura de milímetros garante uma função vital como a visão. Isso é incrível. A relação entre a estrutura e a função é absurdamente direta. Não há margem para erro nesse design. E isso me leva à última parte do nosso mapa. As superfícies. As superfícies de contato. Isso. A ponta do úmero que encaixa no ombro, por exemplo, é super lisa, polida. Essa é a quarta família, a dos acidentes articulares, certo? Certíssimo. A lógica aqui parece mais óbvia. É para o movimento. É para o movimento. A lógica é minimizar o atrito e maximizar o encaixe. E a forma da superfície dita o tipo de movimento possível, tá? Esfera quase perfeita que se encaixa no quadril. Permite um movimento amplo em várias direções. Mas tem um porém aí, né? Tem. O ponto crítico que o material ressalta não é a forma, mas a sua vascularização. O suprimento de sangue para essa bola é muito frágil. Chega por artérias pequenas que passam pelo colo do fêmur. O pescoço do fêmur logo abaixo da cabeça. E aí voltamos àquela história da fratura em idosos. Exatamente. Uma fratura no colo do fêmur pode romper esses pequenos vasos. O resultado: o sangue não chega mais na cabeça do fêmur e o tecido ósseo morre. Morre. É uma condição chamada necrose avascular. O osso literalmente desmorona por dentro. Veja que interessante. A preocupação aqui não é só o alinhamento da fratura, mas se a tubulação de sangue foi preservada. É a do ombro. Totalmente. É o oposto, de certa forma. Que é onde o nosso úmero se encaixa.
Como é essa articulação? A superfície da escápula, onde o húmero se encaixa, a cavidade glenoide, é surpreendentemente rasa. Rasa. Muito. Uma das fontes usa uma analogia genial. É como um prato de sobremesa tentando segurar uma laranja. Ok, essa imagem é perfeita. Fica bem claro que não é uma conexão muito estável. Não é mesmo? Mas por quê, né? Por que a evolução faria algo tão aparentemente frágil? Qual a vantagem? Então, essa é a grande questão. A vantagem é uma mobilidade, assim, absurda. O ombro é a articulação com maior amplitude de movimento do corpo. A gente consegue colocar a mão em quase qualquer lugar. Isso. Mas, como tudo em biologia, existe um trade-off, uma troca. Ganhamos mobilidade, mas sacrificamos a estabilidade. E por isso o ombro desloca com mais facilidade. Exato. É a articulação que mais sofre luxações, que mais sai do lugar. É o preço que pagamos pela liberdade de movimento. A forma da superfície nos conta essa história de troca evolutiva. Fantástico. Então vamos juntar tudo. Começamos com este húmero, um osso que parecia só um pedaço de osso. Uhum. Agora, olhando para ele de novo, eu vejo a cabeça, que é a superfície articular lisa, logo ao lado um tubérculo, uma saliência para os músculos se agarrarem. Mais abaixo, um sulco, uma depressão para o tendão do bíceps deslizar. Perfeito. E lá na outra ponta, os epicôndilos, outras saliências. O mapa está completo. E é exatamente essa mudança de mentalidade que o material propõe. Uma frase de impacto de uma das fontes diz: o médico não vê apenas o húmero. Ele vê origens musculares, rotas nervosas e superfícies articulares integradas. O osso deixa de ser um objeto e vira um sistema. Um sistema dinâmico e funcional. E com base nisso, o material oferece o que chama de resumo estratégico para diagnóstico. É uma ferramenta mental. Ah, tipo um guia rápido, um checklist. Como funciona? É um guia de raciocínio. Ao avaliar um paciente ou um exame, a lógica é: viu uma ponta, uma saliência e a dor? Pense em tração em músculos e tendões. Procure tendinites, avulsões. Isso. Viu um buraco, uma abertura. Pense em quem passa por ali. Nervos e vasos. Investigue síndromes de compressão. Perfeito. Viu uma depressão, um sulco? Pense em proteção e deslizamento. O que está passando ali que pode estar sendo esmagado ou irritado? Exato. E por fim, viu uma superfície lisa, articular? Pensa em movimento. Desgaste, congruência, possibilidade de artrose. Essa é a lógica. A mensagem final é muito poderosa. Use a anatomia para prever a clínica. O formato do osso te dá as pistas do que pode dar errado. É impressionante. A gente partiu de uma lista de nomes que parecem saídos de uma prova de anatomia e chegamos a uma linguagem funcional. Sim. Esses acidentes não são detalhes aleatórios. Eles são, de fato, a história de como o corpo se move, se sustenta e se protege, escrita em alto e baixo relevo nos nossos próprios ossos. Perfeito. E para fechar, tem uma citação de uma das fontes que amarra tudo isso de forma brilhante. Pode falar. Cada elevação, depressão ou orifício conta a história de como o corpo se move, se nutre e se protege. Saber ler o osso é saber tratar o paciente. É uma ótima síntese. E sabe, toda essa nossa conversa sobre como a estrutura atual do osso revela sua função me deixa com uma reflexão para o futuro. Uhum. O material nos mostrou a complexidade e a finalidade de cada detalhe. Aí a gente fica pensando, e as tecnologias emergentes? Próteses super avançadas, tecidos criados por bioimpressão. Onde isso se encaixa? Pois é, para que elas funcionem de verdade, não basta replicar a forma geral de um osso, concorda? Claro que não. Elas vão precisar recriar todos esses acidentes com a mesma precisão, para que os músculos tenham onde se ancorar, os nervos tenham por onde passar e as articulações se encaixem perfeitamente. É outro nível de complexidade. Totalmente. A questão não é mais só substituir um osso, mas sim como a gente consegue substituir o seu mapa funcional completo.